fazer as suas apresentações e nesses 2 minutos você já apresenta o que o senhor vai defender. Por gentileza, fica à vontade, pode começar. Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Marcos Quintanilha, eu sou professor de teologia há mais de 15 anos. Eu leciono em vários seminários e nós estamos aqui, juntamente com o pastor Kleber Guedes, discorrendo sobre a trindade de Deus, a triunidade de Deus. Eu defendo que a triunidade de Deus ela não é bem fundamentada no Antigo Testamento, ela só vai se revelar de forma mais abundante no Novo Testamento, enquanto que o pastor Kleber ele tem uma outra visão, parece que ele é unicista, né? Ou um tipo de unicismo, mas eu defendo, então, que existem 3 pessoas que a Bíblia atribui divindade e, apesar de serem 3 pessoas, é um só Deus na substância. Essa é a fé que eu vou defender. Amém? Ok, então agora nesse momento, Kleber Guedes, sem perca de tempo, você tem 2 minutos para você dizer o que você vai defender e se apresentar para a galera. Fique à vontade, pode começar. Kleber, eu acho que seu áudio está fechado. Você poderia abrir o seu áudio? Boa noite a todos, Shalom. Eu sou o Kleber Guedes. Dia 10 do mês passado, tive um debate com o pastor Marcos Quintanilha sobre o seguinte tema: Jeová é uma trindade? Nesse debate, fiz 3 perguntas. Primeira, onde na Torá Moisés ensinou que Jeová é um ser distinto de 3 pessoas iguais em atributo, majestade e glória? A mesma pergunta, referindo-se no livro dos profetas. E a terceira foi onde Yeshua, ou os apóstolos, ensinam que Jeová é um ser distinto de 3 pessoas iguais, atributo, poder, majestade e glória. Pastor Marcos Quintanilha não respondeu nenhuma das 3, né? Ele disse que meus argumentos estavam respaldados apenas nos textos do Antigo Testamento, sendo que eu utilizei mais textos do Novo Testamento do que ele utilizou. Ele utilizou 5 textos do Novo Testamento, 2 de João, 1 de Atos e outro texto de Filipenses. Eu citei mais de 20 textos do Novo Testamento, mostrando que Jeová é um e não uma trindade. Quando usei os textos do Novo Testamento, ele disse que eu estava fazendo coxa de retalho. Eu desafiei ele para escolher um texto do Novo Testamento e provar que Jeová seja uma trindade. Após, eu fui comunicado que ele aceitou o desafio do debate. Então, hoje nós estamos aqui para debater esse texto de João 1, do versículo 1 a 3, para ver se esse texto mostra que Deus é uma trindade, se Jesus é Jeová, ou que ele seja o Criador. Os irmãos já sabem que eu estou aqui novamente nesse debate, vou mostrar que Deus não é trino, que Jesus não é Jeová e Jesus não é o Criador. O pastor Marcos, ele já disse o que ele vai defender, né? Pronto. Ok. Pastor Marcos Quintanilha, você tem 3 minutos para fazer sua primeira pergunta, pode começar. Bom, pastor Guedes, primeiro que eu respondi as suas perguntas, só que o senhor não achou suficiente, porque o senhor só se baseou no Antigo Testamento. E conforme eu te disse, no Antigo Testamento ainda não tinha uma revelação mais robusta da triunidade de Deus. Isso só vai acontecer justamente no Novo Testamento. Então, a minha primeira pergunta é uma pergunta simples. O Evangelho de João, ele fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que se fez foi feito. A minha primeira pergunta que eu queria fazer ao pastor Paulo Guedes quem era Jesus antes dele vir ao mundo? Qual era a natureza dele? Ele era o quê? Jesus de Nazaré, antes de vir ao mundo, antes de vir na forma humana, qual era a natureza dele? Ele era um anjo? Ele era um arcanjo? Quem era Jesus antes da encarnação dele? Essa é a minha primeira pergunta. Ok, Kleber, calma.
Então, Kleber, você tem agora 5 minutos, tá? Pode começar. Bem, o pastor Marcos me pergunta quem era Jesus antes dele se formar homem. O próprio texto de João, aí no capítulo 1, se os irmãos for para o versículo de número 18, vai dizer quem era ele, né? Olha só, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez o conhecer. Então, o texto de João ensina que ele era o Filho unigênito de Deus. Se os irmãos vão para João, capítulo 3, versículo 16, no mesmo livro de João, está escrito assim, ó, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? O versículo 17 de João diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. O seu Filho ao mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Então, quem era Jesus de acordo com esses textos aqui? Jesus nada mais era do que o Filho de Deus. O Filho de Deus. Eu quero compartilhar com vocês também essa ideia, né, que Jesus era Filho de Deus, com o texto do livro de Provérbios, mas está claro aí já nesses textos que eu acabei de ler para os senhores, que diz que Deus enviou o seu Filho. Não diz que ele passou a ser filho quando ele veio ao mundo. O texto diz que Deus enviou o seu Filho. Provérbios 30, versículo 4 diz, quem subiu ao céu ou desceu? Quem encerrou aos ventos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Veja que as escrituras estão dizendo que ele era filho de Deus, gerado por Deus antes de todas as coisas. É isso que ele era, filho de Deus. Ele era filho antes de vir ao mundo, pois Deus enviou o seu filho. Ele continuou sendo filho após se fazer homem, e ele retorna para o céu como filho de Deus. Embora ele receba esse título de Elohim, esse título de Deus, né? Porém, o título Deus não tem nenhum léxico que fala que Deus significa natureza. A palavra Deus significa poder, autoridade, força, e não natureza. Agora, se o pastor Marcos Quintanilha tiver um léxico que fala que a palavra Deus significa natureza, né, eu vou estar aprendendo hoje com ele. Porém, ele era a imagem de Deus, ou é a imagem de Deus, o primeiro filho de Deus. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz que ele é a imagem de Deus, o primogênito de Deus, o primeiro filho de Deus, que primeiro no sentido de ser gerado antes, né, de ser criado. Essa é a minha resposta. E concluo dizendo, não, vou deixar para falar essa outra questão aqui depois. Está encerrado aí. Então, Marcos Quintanilha, sem perca de tempo, você tem 5 minutos para a sua réplica. Fique à vontade, pode começar. Primeiro que o pastor Paulo Guedes, Kleber Guedes, ele não respondeu a pergunta que eu fiz. Eu não perguntei qual era a função que ele exercia, eu perguntei qual era a natureza dele. Se ele era um anjo, se ele era um querubim, se ele era um ser humano, qual era a natureza dele. E o próprio texto, eu não preciso de muita coisa, o próprio texto de João, que é o tema que a gente está debatendo, ele diz aqui no verso 1 que no princípio ele era, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o próprio texto de João coloca o verbo no início de tudo e diz que ele era Deus. Então a natureza do verbo é divina, ele era Deus no princípio e estava com o Pai no princípio. Ele diz aqui, verso 2, ele estava com Deus no princípio,
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que existe foi feito. Então, ele, além de ser Deus, além de, no início, ser Deus, estava com Deus, ele também é criador. Ele cria, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Colossenses 2,9, ele vai dizer que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer, Jesus, na sua natureza, ele tem todos os atributos divinos. Ele não é inferior, ele não é superior, ele está na mesma posição de autoridade. Isso é provado por vários textos. O pastor Kleber, ele não consegue ficar sem dar aquelas puxadinhas lá no Antigo Testamento, onde não existia ainda uma visão clara da divindade de Jesus, não existia ainda uma formação de uma doutrina trinitariana. Essa doutrina, ela só é de forma apresentável mais a partir do Novo Testamento. Então, os textos que mostram a divindade de Jesus são muito mais robustos e são encontrados no Novo Testamento. O próprio texto de Mateus 28, 19, é um texto que apresenta uma forma trinitariana, aonde coloca as três pessoas em posição de igualdade. Ele diz assim, Mateus 28, 19, ide, portanto, fazer discípulo em todas as nações, batizando-os em nome, olha só, ele não está falando de coisas, está falando de pessoas, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, fica evidente que essas três pessoas vão aparecer em diversos livros do Novo Testamento, elas têm atributos divinos, elas são da mesma substância do Pai, e, portanto, há um Deus só em substância, mas com relação à pessoa, são três pessoas divinas. Tudo bem por aí, Ronaldo? Beleza, completou então? Completou. Ok. Aleluia. Kleber Guedes, você tem aí 3 minutos para você fazer sua pergunta. A imagem que você me mandou já está na tela, acredito que você esteja vendo aí. Vocês estão vendo o relógio? Essa imagem eu vou pedir para você botar ela na hora da refutação. Tá bom? Pode deixar ler. Então, peraí. Segura. Então, você só vai perguntar agora, não vai precisar da imagem. Eu vou começar então o tempo. Aí, quando você precisar... É que agora eu coloquei numa ordenança diferente. Eu coloquei depois, pensei que era pergunta. Então, vai lá. Você tem 3 minutos para você perguntar, fica à vontade. Pastor Marcos Quintanilla, o dogma da Trindade diz: o Pai é criador, o Filho é criador, e que o Espírito Santo é criador. Ô Marcos, eu acho que você vai ter que fechar o seu áudio aí, eu vou zerar aqui o tempo. Não, estou ouvindo, pode continuar. Porque senão vai dar retorno, né? Foi isso que aconteceu agora. Ô Kleber, por gentileza, faça novamente a sua pergunta, eu vou zerar aqui o tempo, tá? Fique à vontade, pode começar. Pastor Marcos, o dogma da Trindade diz: o Pai é criador, o Filho é criador e que o Espírito Santo é criador. O Senhor, no debate passado e agora também, afirmou que Jesus é criador. Aí eu lhe pergunto, quais as evidências em João, capítulo 1, do versículo 1 a 3, que comprova que Jesus seja criador? E também onde nesse texto é apresentado o Espírito Santo como criador? Finalizou? Sim. Ok. Marcos Quintanilla, você tem 5 minutos para fazer a sua resposta, pode começar. Obrigado, Ronaldo. Olha só, antes da gente pegar qualquer livro da Bíblia, a gente tem que estudar quem escreveu, qual era o propósito, qual era o objetivo do autor em escrever o livro. O Evangelho de João, ele foi exclusivamente escrito para provar a divindade de Jesus. Na igreja primitiva já começava um movimento de gnósticos querendo dizer que Jesus não era divino. Então, os líderes da igreja de Éfeso
a cidade que pertencia a João, solicitaram ao apóstolo João que escrevesse, fizesse uma defesa apologética sobre a divindade de Jesus. Então, João escreve o seu evangelho para defender a divindade de Jesus. Ele não fala do Espírito Santo, ele fala de Jesus. Por isso que ele é considerado o evangelho vertical. O objetivo dele é mostrar que Jesus, diferentemente de todos os seres humanos, ele veio de cima, ele é o verbo que se fez carne. E o texto que nós estamos dizendo aqui, o texto de João, ele é conclusivo. Ele diz que no princípio era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito foi feito. Então, não há dúvida. Ele ainda diz assim, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Então, não há dúvida nenhuma que Jesus é o Criador. O próprio texto de João, ele apresenta essa ideia, mas ele veja, não é preocupação de João falar sobre o Espírito Santo. Ele vai, ele vai fazer alguns comentários, como em João 14, em alguns trechos ele comenta, mas você vai ter outros livros, por exemplo, Atos dos Apóstolos, que vai falar da divindade do Espírito Santo. Mas no livro de João, o objetivo do autor é falar da divindade de Jesus. E o texto que fala da criação é o versículo 3, que diz que todas as coisas foram feitas por Jesus e sem ele nada do que existe foi feito. Tudo bem por aí? Ok. O pastor Marcos Quintanilha, você não está no YouTube de novo, não, né? Não estou, não. Eu saí do YouTube. É, porque tá dando retorno aí, não sei o que é. Você tá ouvindo, Kleber, o retorno? Eu estou ouvindo, mas não sei que retorno é esse, não. Você quer sair e entrar de novo? Acho que é melhor. Eu vou sair e vou entrar de novo, então. Beleza, beleza. Deixa eu no WhatsApp algum lugar. Ok, galera, eu tô aqui, viu? Vocês estão achando que eu tô sumido, mas eu não tô, não. Eu tô aqui. Só não consigo, porque a gente mudou a plataforma, e aí eu tive que tirar a minha imagem, mas estou aqui, viu? Gente, agora que nós estamos falando aqui, né, com vocês, aguardando aí o Quintanilha vai sair, vai voltar. Eu gostaria que você aí que está acompanhando a Arena Apologética, que você se inscrevesse no canal. Não deixe de se inscrever. Não deixe aí de compartilhar. E também de vir aqui fazer o debate aqui com a gente. A porta está aberta para vocês aí fazer o debate. Tá certo? Você aí que queira desafiar os nossos amigos aí, estamos com a porta aberta para você, tá certo? Se você quiser, entre em contato aí no link da descrição, tem todos os meios de contato conosco. Aí você entra em contato com a gente para a gente fazer esse debate, tá certo? Marcos Quintanilha, você chegou a sair? Porque eu continuo fazendo eco ainda. Kleber? Eu saí, voltei e continua. Foi. Olha, eu não sei o que é. Não faço a mínima ideia do que seja. Não faço a mínima ideia do que seja. Onde é, eu não sei. Eu não sei o que fazer. Continua, vambora. Pega o barco. Então, irmão Kleber, eu vou pôr aí na tela agora as suas imagens que você pediu. E aí você faça a sua... Aí você faça a sua réplica, tá certo? Você tem 5 minutos, o relógio está aí. Vou pôr agora na tela a sua imagem. Segura um pouquinho, que eu coloquei a minha imagem aí. Agora vou voltar com a sua imagem que você pediu. Está aí na tela. Você tem 5 minutos para fazer a sua réplica. Fica à vontade, pode começar. Eu perguntei para o pastor Marcos, né? Onde em João 1, do versículo 1 a 3, comprovava que Jesus é o Criador e que o Espírito Santo é apresentado como Criador. Veja só, primeiramente, em nenhuma passagem, inclusive em João, não é ensinado que o Espírito Santo é Criador dos céus e da terra. Também Jesus não é apresentado como Criador dos céus e da terra. O que o texto de João mostra
é que o verbo é o intermediário, o meio pelo qual foi criado todas as coisas. O pastor Marcos, ele utiliza uma versão adulterada. Existe a preposição de ar, aí, está vendo aí, ó? A preposição de ar, que significa por intermédio dele, ou por meio dele, ou por através dele. Por isso, algumas versões bíblicas traduzem o texto dizendo que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e não que Jesus criou todas as coisas. Isso também está em concordância, né, com Atos capítulo 17, versículo 24 a 31, que diz que o Deus que fez o mundo nos julgará por intermédio do homem que ele ressuscitou dentre os mortos. Quem é esse Deus que fez o mundo? O que estava com o verbo, que é o Deus de Jesus. Em Colossenses 1,15 diz que Jesus é o primogênito da criação, o primeiro a ser criado, e que todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Novamente aparece a preposição de ar, que é através de, por meio de. Hebreus capítulo 1, versículo 4 diz que Deus criou o mundo por intermédio dele e constituiu a ele como herdeiro de todas as coisas e entregou o governo deste mundo que foi criado para ele. Então, o eterno Deus criou o mundo, criou todas as coisas através de Jesus, por meio de Jesus. Não é o que o pastor Marcos falou, que João disse que o verbo criou todas as coisas, que Jesus criou todas as coisas. Isso aí é uma versão adulterada, não condiz com o que diz o texto grego. O texto grego, como eu estou mostrando para vocês aí, ó, traz essa preposição de a, que indica que foi por intermédio. O verbo é o intermédio, Jesus é o meio pelo qual Deus fez o mundo, né? Então, Deus fez o mundo através de Jesus. Hebreus 1,4 diz que Deus criou o mundo por intermédio de Jesus e constituiu a Jesus como herdeiro de todas as coisas. Compreende? Então, esse negócio de dizer que Jesus é o criador dos céus e da terra, primeiro, que isso vai contra o que diz a doutrina da Trindade, entendeu? Por quê? A doutrina da Trindade, por que vai contra a doutrina da Trindade? Porque o pastor Marcos está dizendo que não foi o Pai que criou todas as coisas, ele está dizendo que foi o Verbo que criou. Compreende? Vocês que são trinitarianos, vocês lembram do credo da Trindade, que diz: creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, o seu Filho. Você pega todos os credos, ou quase todos os credos, e vai dizer que o Criador dos céus e da terra é o Pai. Creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em seu Filho Jesus Cristo. Então, tanto a Bíblia como os credos que a tradição trinitária segue, diz que quem criou, o Criador é o Pai. Não é o que o pastor Marcos está falando. A ideia que vai dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Criador, foi quando foi criado o dogma da Trindade. Isso só foi colocado aí, entendeu? Mas antes, de forma antecipada, era ensinado que quem é o Criador é o Pai. Veja que existe uma confusão aí dentro da tradição. E a ideia que diz que João aí, que está falando que Jesus criou, que o Verbo criou, não é verdade. Olha só, no princípio era o Verbo estava com Deus. Se o Verbo estava com Deus, ele não era o Deus com quem ele estava, né? E o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Por intermédio dele. Não está dizendo que ele é o Criador, pastor Marcos. Então, se o senhor fazer uma análise exegética no texto grego, você vai entender isso. Como eu coloquei aí, os senhores podem pegar outras Bíblias, como a Bíblia do Peregrino, né? A Bíblia edição Sebe. Amém. Ok. Marcos Quintanilha, você tem 3 minutos para fazer a sua próxima pergunta. Fica à vontade. Bom, eu queria agradecer ao pastor Kleber
porque ele contribui para a defesa da minha tese. Porque ele acaba de dizer que Deus, o Pai, precisa do verbo para criar o mundo. Então, nas palavras do pastor Kleber, Deus ele não é todo poderoso, porque ele depende do Filho para criar as coisas. Embora o texto diga que todas as coisas foram criadas por Jesus, o Kleber ele coloca o Filho numa posição superior ao Pai. Porque, veja, ele faz as indagações dele e diz, então, que o Pai precisa do Filho para criar o mundo. Deus não é autossuficiente, não é todo-poderoso suficiente para criar o mundo sozinho. Ele precisa da intermediação do Filho, mostrando que o Filho é importante para o Pai. E aí deixa uma lacuna para o pastor Kleber, porque ele fala que o verbo era Deus. O verbo a natureza do verbo é divina. Isso é comprovado pelas próprias palavras do pastor Kleber, que mostra que o Pai precisa do Filho para criar todas as coisas. Mas a pergunta que eu queria fazer está lá no texto de... A pergunta que eu queria fazer ao pastor Kleber está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 28. Eu queria perguntar a ele o seguinte... Quando é que o Filho estará sujeito ao Pai? Quando que isso vai acontecer? Ou melhor, facilitando a pergunta, o Filho sempre foi sujeito ao Pai? Essa que é a pergunta que eu queria fazer ao pastor Kleber. Ok, fechou então. Kleber, você tem aí 5 minutos para fazer a sua resposta. Fique à vontade, pode começar. Só queria que ele me falasse o texto certinho, porque eu cacei aqui, 1 Coríntios só tem 15 capítulos, não tem capítulo 28. Capítulo 15, verso 28. Capítulo 15, versículo 28. Faz tua pergunta de novo. Eu queria saber o seguinte... O Filho sempre foi sujeito ao Pai? Evidentemente que sim. O Filho sempre foi sujeito ao Pai. Kleber, segura um pouquinho aí. Você tem 5 minutos, só para eu zerar aqui o tempo, né? Para a gente fazer certinho, tá bom? Você tem 5 minutos, pode começar. Amém. Então, primeiramente, respondendo direto já a pergunta do pastor Marcos, o Filho sempre foi sujeito ao Pai. Né? Não existe um texto na Bíblia que mostre a ideia que houve algum tempo que o filho não era sujeito ao seu pai. Eu vou ler o texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, é claro que aquele que executa, que sujeitou todas as coisas. Que se exclui aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Né? Então, veja só, quando você abre o texto de João, capítulo de número 3, nos últimos versículos, o próprio Jesus disse que o Pai entregou todas as coisas em suas mãos, entendeu? No Evangelho de Mateus, capítulo 18, capítulo 28, versículo 18, que é o texto que o pastor Marcos leu, Jesus disse, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Né? Na oração que Jesus faz em João capítulo 17, Jesus ele diz assim, ele pede ao Pai que o Pai coloque ele novamente ao seu lado para que ele tenha a glória com o Pai junto, a glória junto com o Pai, glória essa que ele tinha antes que o mundo foi criado. Né? Então, os evangelhos sempre vão mostrar que o Filho é sujeito ao Pai. O próprio texto que o pastor Marcos acabou de ler aqui,
ensina que o filho é sujeito ao pai. Agora, o filho, ele tem autoridade sobre os anjos, o filho, ele tem autoridade sobre os homens, ele tem autoridade sobre o universo. Por quê? Porque é como lemos lá em Hebreus, capítulo 1, que diz que o pai constituiu ele herdeiro de todas as coisas e governante de todas as coisas, entendeu? Aí quando diz também o mesmo filho lhe sujeitará àquele que estão todas as coisas. Isso aqui não quer dizer que quando o filho entregar a sua missão, o trabalho que o pai confiou nas suas mãos, que o filho não será mais sujeito ao pai. Aí o pastor Marcos pode dizer assim, não, mas chegar lá no céu, quando Jesus terminar o seu ministério, ele não vai ser mais sujeito, né? Ou hoje ele não é mais sujeito ao pai. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 14, Jesus já lá no céu, glorificado, ele chama Deus de seu pai. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais, e ele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, também o meu novo nome. Quer dizer, Jesus na cruz, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Você vai também para Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitou, ele disse, ainda não subi para o meu Pai, que é vosso Pai, para meu Deus, que é vosso Deus. Nós lemos uma profecia aqui em Apocalipse, que fala da consumação de todas as coisas, onde o Senhor Jesus estará galardoando o povo dele, e aqui ele está dizendo que ele tem um Deus sobre ele. Então, quem estuda tanto o Taná como o Novo Testamento, fica evidente e claro que toda autoridade e poder que o Filho de Deus tem, ele tem porque Deus deu para ele, o Pai deu para ele. Ele não tem autoridade própria, ele não tem o poder próprio. E eu desafio o pastor Marcos a apresentar um texto na Bíblia onde mostra que Jesus tem um poder próprio, uma autoridade própria. Não existe. Todos os textos mostram que a autoridade que Jesus tem, ele tem da parte do Pai. 1 Coríntios, capítulo 11, diz que Deus é a cabeça de Cristo. Deus é a cabeça de Cristo. Ok. O pastor Marcos Quintanilha, o Senhor, a gente só tem condições de identificar, né, quando a pessoa tenta utilizar a sua pergunta de uma forma de tréplica, né? Só depois, porque a gente nunca sabe o que vai ser dito, né? O senhor fez um comentário, o senhor iniciou a sua pergunta fazendo um comentário sobre a resposta que foi dada anterior. A réplica, desculpa. Então, classificou como tréplica, tá certo? Então, eu gostaria de pedir que o momento certo para que você fazer comentários sobre a pergunta, sobre qualquer parte do debate, é na sua réplica, que é um momento livre para você falar, tá certo? Então, no final da sua fala, eu vou dar 2 minutos para o Kleber, para ele fazer também uma tréplica, e, por favor, não volte a fazer tréplica na pergunta, ok? Pode começar com a sua réplica. Bom, pastor Kleber, o senhor não leu o texto. O senhor atropelou o texto e não prestou atenção no texto que eu falei. Eu lhe perguntei se o filho sempre foi sujeito ao pai. O texto de Coríntios, capítulo 15, verso 28, ele responde essa pergunta. Eu fiz uma pergunta que qualquer leitor, por mais simples que seja, ele consegue ver a resposta dentro do texto. Olha só o texto 28, ele começa ele diz assim, quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Então, isso mostra que o filho nem sempre foi sujeito ao pai, não.
Existe um advérbio de tempo. Quando, porém, tudo estiver sujeito. Entendeu? Então, enquanto isso não acontecer, o filho não está sujeito ao pai. É o que o texto está dizendo. A gente não pode atropelar o texto e não observar o que o texto está dizendo. Ele inicia no verso 27 dizendo: porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo sujeitou, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Mas no versículo 28 ele diz quando que isso vai acontecer, ou quando que isso acontece. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, quer dizer, quando tudo estiver sujeito aos pés do filho, então, somente então, o próprio filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou. Então, o texto ele deixa claro e põe por terra essa pseudo-ideia de que Jesus sempre foi sujeito ao Pai. A menos que o pastor Kleber desqualifique esse texto, o texto deixa claro que essa ideia do pastor Kleber é uma ideia falaciosa. Agora, eu queria apresentar uma ideia aqui, que eu já falei semana passada. Para a gente entender Jesus Cristo de Nazaré enquanto homem, a gente precisa entender Filipenses 2. Filipenses 2, a partir do verso 6, diz assim, que, sendo em forma de Deus, falando de Jesus, Jesus é Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. Então, Jesus, o verbo, quando veio ao mundo, ele tomou a forma de homem, e na forma de homem, ele é inferior ao Pai, porque ele assumiu a natureza humana. Achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, se você quer entender Jesus de Nazaré, você precisa entender esse versículo. Jesus, enquanto ser humano, ele estava numa condição inferior ao Pai. Por isso que na oração sacerdotal em João 17, ele faz uma oração, ele estava prestes a morrer, seria levado para o Calvário, e ele diz, Pai, torna-me dar-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E depois, quando ele morre, e ele ressuscita, ele vai dizer justamente isso, é me dado todo o poder no céu e na terra. Então ele, naqueles 33 anos que aqui ele viveu como ser humano, ele se esvaziou dos seus atributos divinos, assumiu a humanidade. Jesus, é por isso que ele chama o Pai de meu Deus. Porque enquanto homem, e Jesus ele tem essas duas naturezas, ele é homem, 100% homem, porque ele ressuscitou, mas ele tem um corpo humano, e ao mesmo tempo ele é divino. Porque antes dele vir ao mundo, ele estava com Deus e ele era Deus, conforme diz João. O Evangelho de João diz isso. Então, Jesus, enquanto homem, ele é inferior ao Pai e ele precisa do Pai, porque tudo que ele fez aqui, ele fez sob a orientação do Pai. Né? E por isso Deus exaltou, deu a ele o nome que está sobre todo nome. Interessante o versículo 9, porque o pastor Kleber, ele comete um erro básico, que qualquer estudante de teologia sabe. O tetragrama sagrado não tem tradução. Ninguém pode pegar as 4 letras do tetragrama sagrado e atribuir um vocábulo e querer ler aquilo ali. Não tem como você dizer que é Yahvé, Javé ou Jeová. O tetragrama não pode ser vocalizado. Qualquer estudante de hebraico sabe disso. Você não pode dizer que Deus é Yahu, é Jeová. O nome que é sobre todo nome é o nome de Jesus, conforme diz o verso 10. Porque o nome de Jesus se dobra todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? Okay. Ô, Kleber, eu vou pedir para você, quando não estiver falando, na verdade para os dois, quando não for o momento de vocês falar, fechar o microfone, porque durante a fala dele, Kleber, saiu sua voz várias vezes, e eu tô achando que o retorno, na verdade, é até o seu celular. Então, no momento que você está falando, fica legal, mas no momento que nós estamos falando, dá retorno. Então, por gentileza, no momento que vocês não estiverem dando resposta, vamos fechar o microfone, tá ok? Kleber, eu vou te dar 2 minutos por causa a não ser que você não queira, por causa da utilização
do Marcos Quintanilha, de uma réplica, uma tréplica que ele fez na pergunta dele. Você vai querer fazer uso desse tempo? Sim, depois disso eu tenho um direito à minha pergunta também, né? O que eu estou falando aqui é sobre uma punição ao Quintanilha. Você vai querer utilizar? Sim, então eu vou utilizar. Então pode ficar à vontade, você tem 2 minutos. Eu quero, nesses 2 minutos, falar o seguinte: o pastor Marcos Quintanilha, ele continuou dizendo que Jesus é o Criador, mesmo a gente mostrando, né, as evidências aí do texto grego, mostrando que a versão bíblica que ele utilizou aí, dizendo que Jesus é o Criador de todas as coisas, é uma tradução errada, equivocada. Você pega o texto grego, como eu mostrei para vocês, e mostra Jesus como o mediador da criação, o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. É isso que diz o texto. Agora, o pastor Marcos, ele colocou Jesus, né, em uma posição superior ao Pai também, superior a Deus também. Ele disse que Jesus agora é maior do que o Pai, porque Jesus não está sujeito ao Pai, sujeito a Deus. Ele disse também que Jesus falou meu Deus e meu Pai porque ele estava em forma humana. Só que ele esqueceu o texto de Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14, onde eu li que Jesus já está no céu, glorificado. E por 4 vezes ele chama o Criador de meu Deus, de meu Pai. E outra coisa, eu não estou aqui debatendo acerca do nome da tradução do tetagrama, desde o debate passado que ele fica falando do nome do tetagrama. E nem sobre essa questão não abordei. Eu estou mostrando para você que a Trindade ela não é bíblica. É isso que nós estamos debatendo, e que Jesus não é o Criador. E mostrei para você aí, mostrei que Jesus é o mediador, o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. É isso que o texto de João diz, é isso que o texto de Colossenses diz, é isso que o texto de Hebreus diz. Ok, agora entendeu? Pode fazer a pergunta, irmão Kleber Guedes, fique à vontade. Pastor Marcos Quintanilha, o dogma da Trindade ensina que as 3 pessoas são iguais em atributos, poder, majestade e glória. Onde no texto de João, do versículo 1 a 3, João, ensina que Deus seja um cetrino, uma trindade. E também a igualdade confirmada pelo dogma da Trindade, entre as 3 pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é, onde no Evangelho de João mostra que Jesus, que o Criador e que o Espírito Santo são iguais em atributo, poder, majestade e glória. Principalmente nesse texto aí, que é o texto-chave do nosso debate. Terminou? Sim. Então, por favor, feche o áudio. Quintanilha, você tem 5 minutos para você fazer a resposta, pode ficar à vontade. Retornando ao que eu falei ao pastor Kleber, o objetivo de João não é falar a respeito do Espírito Santo. Ele faz algumas pinceladas. O objetivo dele é mostrar a divindade de Jesus. Por isso que ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele qualifica o verbo como divino, mas ele deixa claro que o verbo é criador. Agora, na mente, veja só, eu não estou defendendo uma trindade, eu estou defendendo que na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, existem 3 pessoas que são consideradas divinas, né? João considera Jesus divino, conforme o texto do próprio Evangelho de João, né? Outro texto aqui que fica claro para qualquer leitor, porque o pastor Kleber ele não presta atenção na leitura, ele atropela a leitura e aí ele faz uma compreensão totalmente equivocada. O texto de Atos, capítulo 5, vai falar a respeito do Espírito Santo. E na cabeça de Pedro, pelo menos o apóstolo Pedro, fica evidente que o Espírito Santo é Deus. Eu vou mostrar 2 textos aqui. Atos, capítulo 5, o versículo 3, o verso 4 diz assim: Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentiste ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade
guardando-o não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, na mente de Pedro, o apóstolo, chefe do colégio apostólico, o Espírito Santo é Deus. Isso está bem claro, não tem como negar essa situação. O outro texto mais à frente aqui, o mesmo livro de Atos, o mesmo Pedro discorrendo ainda, vê como que Pedro mostra a personalidade. O Espírito Santo não é uma coisa, não é uma energia, é uma pessoa. E os versículos mostram claramente a personalidade do Espírito. Capítulo 5, versículo 29, diz assim: respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. 30. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós mataste, suspendendo no madeiro. 31. Deus, em sua destra, o elevou a príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Olha o versículo 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo. Observe a vírgula. O apóstolo Pedro, o mesmo apóstolo Pedro que disse que o Espírito Santo é Deus, ele mostra que aquela primeira geração de crente era testemunha daquilo que Deus fez com Jesus e que o Espírito Santo também era testemunha. Veja só, e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu ao que lhe obedecem. Então, fica evidente na mentalidade do apóstolo Pedro que o Espírito Santo é Deus e que o Evangelho de João já mostrou também que o Espírito Santo que Jesus é Deus. E o texto que mostra isso de forma mais evidente é o texto que nós já lemos. É o texto de Mateus 28, versículo 19, quando o próprio Jesus diz assim: ide fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então fica evidente, não tem como refutar, só se você quiser arrancar essas partes da Bíblia e outras, que mostram que existem três pessoas que recebem atributos de pessoa e, ao mesmo tempo, são divinas. Na própria palavra do pastor Kredes, ele mostra que Deus, ele não é todo-poderoso, porque ele precisa do Filho para criar o mundo. Olha que coisa interessante. Deus, o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, necessita do intermédio do Filho para criar as coisas. Então, sem o Filho, nas palavras do pastor Kleber, as coisas não teriam sido criadas. Deus não teria criado o mundo. Ele precisava que o Verbo o ajudasse. Né? Então, eu agradeço ao pastor Kleber pela ajuda em comprovar que realmente essas três pessoas são divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E só para fechar, não é discussão de nome, falar de nome disso, daquilo, já deu, o nome mais importante é o nome de Jesus. Já deu. Amém? Obrigado. Obrigado aí. Kleber, você tem 5 minutos para fazer a sua réplica, fique à vontade. Eu caí aí, eu não peguei o finalzinho, por isso que eu atrasei aí. Então, fique à vontade, você tem 5 minutos para você fazer a sua réplica, tá? Veja só, o que eu perguntei para o nobre pastor aí é onde no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 3, ensina que Deus seja um ser trino, uma trindade. E também a igualdade confirmada pelo dogma trinitariano entre essas pessoas do Pai. Ele não mostrou. Ele enrolou, mas não mostrou. Olha, João nunca ensinou igualdade entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. O conceito de trindade é o seguinte: existe um único Deus em essência, distinto em três pessoas, iguais em poder, majestade, glória e atributo. O texto de João não apresenta Deus dessa forma aqui. O texto não fala de três pessoas iguais em poder, atributos, majestade e glória, como sendo um único Deus. O texto apresenta dois seres, que é o Deus Criador e o Verbo. Né? Ambos são chamados de Deus, mas não é ensinado igualdade entre esses dois seres.
No próprio Evangelho de João é dito pelo próprio Jesus, meu Pai é maior do que eu. João 14, 28. No capítulo 17, versículo 3, Jesus diz que o Pai dele é o único Deus verdadeiro. Em grego, a palavra é utilizada monos, que significa literalmente um sozinho, sem companhia, desamparado de ajuda. Então, ele é Deus sozinho. Entendeu? O texto de João, quando diz que Jesus é Deus, é no sentido qualificativo e não no sentido absoluto. O próprio Jesus diz que o Deus verdadeiro é o seu Pai, e o seu Pai é Deus verdadeiro sozinho. Está compreendendo? O Espírito Santo é citado pelo próprio Jesus como o Espírito de Jeová, o Espírito de Jeová, e não como Jeová. Lucas, capítulo 10, versículo 30, diz: Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo para operar sinais. Enfim, se aplica-se o termo Deus a Jeová, no sentido dizendo que ele é o único, supremo, todo-poderoso, é um ser que é divino, que tem um divino por poder próprio, autoridade própria, sem receber de ninguém. Por isso ele é chamado de Deus, e ninguém é Deus igual a ele nesse sentido. O Filho é chamado de Deus, Moisés foi chamado de Deus. É só abrir Êxodo capítulo 4, versículo 16. Êxodo capítulo 7, versículo 1, Moisés é chamado de Deus. O próprio diabo é chamado de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo de número 2 Coríntios 4, versículo 4, né? O Deus desse século cegou o entendimento, que é o diabo. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, diz: embora muitos são chamados de Deus, para nós há um só Deus, o Pai. O Pai. Então, o Deus absoluto, o Deus todo-poderoso é Jesus. Como eu repito novamente, Jesus disse: olha, não me detenhas, ainda não subi para o meu Pai, que é vosso Pai, o meu Deus, que é vosso Deus. Jesus, antes de morrer na cruz, ele diz o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, após ressuscitar, ele cita o texto que eu falei: não me detenha, ainda vou para meu Pai, que é vosso Pai, para meu Deus, que é vosso Pai, vosso Deus. Jesus lá no céu, já glorificado. O que Jesus fala em Apocalipse 3, versículo 14, que foi o que eu li para vocês aí? Ele chama o Pai dele de Deus várias vezes. Então, o Deus, que é o Todo-Poderoso, é o Pai. Entendeu? Então não existe essa ideia de trindade no Novo Testamento. O pastor Marcos está citando vários textos aí, mas até agora ele não me apresentou um texto que mostre que Deus é um e ao mesmo tempo ele é um ser distinto em três pessoas iguais. Eu não sou unicista. Ele me chamou de unicista, mas ele esqueceu que quem está se passando por unicista no grupo é ele. Por que é ele? Porque ele já disse que Jesus é Jeová. Ele disse que Jesus é Jeová. Você está entendendo? Então, se Jesus é Jeová, quem que defende que o Espírito Santo é Jeová? Quem defende que Jesus é Jeová? Isso aí, quem defende é unicismo. Então, eu sou monoteísta. Eu creio que Deus, o Pai, é o absoluto e Jesus é o Filho. E o Espírito Santo é o poder de Deus. Ok. Agora nós encerramos aí o segundo bloco, né? Eu tenho só um aviso, na forma que nós montamos aqui, eu não vou conseguir pôr na tela, mas tem o aviso do tema de amanhã, do debate de amanhã, sábado da criação, o descanso de Deus, com o Danilo Estélio e o Janilson, né? Então, não perca, amanhã vai ser às 20 horas, tá certo? Nesse momento, vamos dar início, então, ao terceiro bloco. Marcos Quintanilha, você tem 3 minutos para fazer sua última pergunta, fique à vontade. Bom, obrigado aí ao pastor Kleber, porque ele explica aí a doutrina da Trindade melhor do que eu. Parece até que ele está defendendo a doutrina da Trindade. Eu não estou defendendo a doutrina da Trindade. Eu quero mostrar que na Bíblia existem 3 pessoas que são divinas, né?
o texto, por exemplo, o texto de Mateus 28, 19, ele mostra justamente que Jesus é o Todo-Poderoso. Quando ele morre e ressuscita, ele diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele não falou que parte do poder foi dado a ele, mas ele disse que todo o poder foi dado a ele. Todo o poder, nos céus e também na terra. E aí ele vai apresentar a forma trinitariana. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A menos que nós arranquemos esses textos da Bíblia, fica evidente que existem 3 pessoas divinas que têm todo o poder, que são criadores também. Mas a pergunta que eu queria fazer ao pastor Kleber é com relação ao texto que está em Colossenses, no capítulo 2 e o verso 9. Eu queria que ele me explicasse esse versículo. Quando falando de Jesus, veja só, Paulo ele está discorrendo sobre Jesus, o tema é falar sobre o cabeça da igreja, e ele chega no versículo 9, ele diz assim: porque nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer que em Jesus, todos os atributos estão nele. Eu queria que o pastor Kleber me explicasse melhor esse texto de Colossenses 2, verso 9. Ok. O Kleber, eu tinha pedido para que você fechasse o seu áudio, né? Depois você vai ver na gravação como o não fechar o seu áudio atrapalhou o desenvolvimento do áudio do Quintanilha, tá? Então, ele fez de novo, Quintanilha fez de novo, aí, pelo menos ao meu ver, aí um novo comentário, eu pensei que você ia utilizar para basear sua resposta, mas não foi isso que você fez. Mas como o Kleber não fechou o áudio, atrapalhou aí o seu áudio, então os dois vão ser punidos, tá certo? Então, próxima vez, por gentileza, Kleber, fecha o áudio para não ter problema no áudio, porque fica muito ruim o áudio do seu adversário quando você não fecha o seu áudio. Você tem 5 minutos para fazer sua resposta, pode ficar à vontade, pode começar. Amém. Glória a Deus. olha o texto que ele pediu para eu explicar, né? Colossenses capítulo 2, versículo 9. É esse, né, o pastor Marcos? Olha só, está escrito assim, ó. Portanto, nele habita. Nele quem? Quem é esse? Quem é esse que recebe alguma coisa que vai habitar? Nele habita toda a plenitude da divindade. Esse ele aqui é Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 2 perguntas. Quem é ele? Jesus. Quem é a divindade? É o Deus e Pai de Jesus. Então, em Jesus habita toda a plenitude dessa divindade. Quem é essa divindade que fez habitar no Filho essa plenitude? O Pai, o Deus. Então, se há necessidade de habitar nele, em Jesus, né, essa plenitude da divindade, logo mostra que esse Jesus que recebe, né, essa habitação, não é aquele que veio habitar nele. Agora, se você volta para Efésios capítulo 3, versículo 19, você vai ver uma coisa interessante. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Uai, será que é só Jesus que foi habitado nele toda a plenitude da divindade, isso é, toda a plenitude de Deus? Não. Aqui está escrito também, ó, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então nós, o povo de Deus, podemos receber essa plenitude da divindade. Aí o pastor Marcos fala aqui de atributos. Eu não vi aqui essa questão de atributos. Está dizendo que o poder de Deus, a autoridade de Deus, o poder pleno de Deus estava sobre Jesus. E a grande questão é, por que estava sobre Jesus? Né? Estava sobre Jesus
para que Jesus operasse os milagres a qual ele operou, para que Jesus cumprisse o ministério a qual ele cumpriu. Por isso ele diz, o Espírito do Senhor, o Espírito de Jeová está sobre mim, para curar os doentes, abrir os olhos dos cegos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Por isso Pedro escreveu dizendo que Deus ungiu Jesus com Nazaré para operar sinais que eles viram naquela época. Então essa é a plenitude, é o poder de Deus. Também porque o próprio Jesus, ele representava a Deus. Ele era o representante de Deus enquanto aqui estava na terra. Mas ele nunca disse ser o próprio Pai. Ele nunca disse ser igual ao Pai. Como eu li aqui, é dito que nele, 1 Coríntios tem um capítulo que diz que Deus estava em Cristo, reconciliando os homens consigo mesmo. Então, a divindade, de forma plena, estava em Cristo. É isso que Paulo está falando. Paulo não está dizendo que Jesus aqui é igual ao Pai. Paulo não está dizendo que ele era igual ao Pai. Eu quero voltar aqui para Efésios, capítulo de número 1, versículo 3, que diz, bendito Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 também diz, bendito e Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Então, Colossenses, capítulo 2, versículo 9, apenas nos informa que a divindade, que é Deus, fez habitar a plenitude do seu poder no Filho de Deus. E isso eu não nego. Eu confesso e reconheço que enquanto Jesus aqui estava na terra, ele estava representando o Pai, ele estava debaixo da autoridade do Pai, revestido do poder do Pai, representando o Pai. Eu não nego isso. Eu confesso e prego isso, porque isso é bíblico. O que eu estou negando aqui é que Jesus não é o Pai, que Jesus não compõe o Pai, que o Filho, o Espírito Santo e o Pai seja um ser igual em poder. E o próprio texto desmonta essa ideia. Tá ok. Pastor Marcos Quintanilha, peço o que você feche aí, ô Kleber, por gentileza. Pastor Marcos Quintanilha, você tem 5 minutos para fazer a sua réplica, fique à vontade. É a última? Ronaldo, é a última? É sua última réplica, mas você ainda vai responder mais uma. Fique à vontade. Tá bom. Olha só, a dificuldade do pastor Kleber é que ele não lê e não respeita o contexto. Cada texto tem um contexto. Você não pode pegar uma palavra e generalizar aquela palavra, pensar que toda palavra é igual no texto bíblico. E ele atropela os textos. Qualquer leitor, por mais simples que seja, vai entender do que o texto está falando simplesmente a ler o contexto. O contexto de Colossenses, ele está falando de Jesus. Ele está falando que Jesus, nele, na sua natureza, ele tinha a plenitude da divindade. Ninguém mais tem plenitude da divindade. Entendeu? O texto, por exemplo, de Mateus, que eu falei, quando ele morre e ressuscita, ele diz que ia me dado todo o poder nos céus e na terra. Nenhum ser humano, nenhum anjo, nenhum arcanjo poderia falar isso. Ou ele, de fato, tem todo o poder nos céus e na terra, ou então ele é um mentiroso. Ou ele é Deus verdadeiro, conforme diz João, ou então ele é um falso Deus. Quando a Bíblia fala no Antigo Testamento que o Moisés seria como Deus, o pastor Kleber ele não presta atenção nas palavras do texto. A Bíblia não diz que Moisés era Deus, ele diz que Moisés era como Deus. Deus ia enviar Moisés para Faraó, Moisés seria como se fosse Deus, mas nunca, em lugar nenhum da Bíblia, vai dizer que Moisés era Deus. Agora, o texto bíblico de João é claríssimo em dizer que o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Então, Jesus apareceu quando ele nasceu do ventre de Maria. Mas o Verbo é divino. Então, existe uma diferença muito grande entre os falsos deuses e o verdadeiro Deus. Ou Jesus é quem ele diz ser, ou então ele é um grande mentiroso. Como é que alguém vai dizer que tem todo o poder nos céus e na terra?
Como é que alguém vai dizer, conforme o texto de Filipenses, que diz que Deus deu um nome a ele, que ao nome de Jesus de Nazaré se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra? Um nome mais excelente que existe. A menos que essa pessoa seja Deus, isso seria idolatria. Será que Deus ia dar esse atributo a um anjo, a um arcanjo? Não, somente Deus poderia ocupar a posição que Jesus ocupou. Entendeu? Então, o erro do pastor Kleber é que ele não respeita o contexto, ele atropela os textos, e outra coisa, ele já tem uma visão formada a respeito. Você amostra o texto para ele, o texto diz claramente que o verbo é Deus, mas ele tenta desqualificar com textos fora do contexto. Isso é uma regra que a gente observa em muitos grupos que não respeitam a ortodoxia bíblica. Entendeu? Então, é evidente que no Novo Testamento, 3 pessoas são divinas. E os textos bíblicos que eu apresentei comprovam isso. Né? Principalmente esse texto aí de Colossenses, que diz que nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude, todos os atributos da divindade. Em outro texto, Filipenses, ele vai dizer que Jesus é a imagem do Deus que a gente não pode ver. A gente vê em Jesus. Jesus é o Deus que se fez carne. Ele não só é o representante do Pai, mas ele é o próprio Deus que se fez carne. E isso não foi nenhuma outra criatura, a não ser o próprio Criador, conforme João falou, que sem ele nada do que foi feito se fez, que veio à Terra. E a coisa mais interessante é que pode parecer para alguns que esse tema não é muito importante, mas a cruz só tem efeito de salvação se aquele que morreu na cruz foi Deus. Se foi um anjo que morreu na cruz, o sacrifício do anjo não tem valor salvífico. O sacrifício de um homem não tem valor salvífico. Se foi Jesus apenas um homem, um bom judeu que morreu na cruz, ele não tem poder para salvar a humanidade. Somente aquele que criou os céus e a terra, que veio a esse mundo e que se sacrificou, somente ele seria digno, conforme João, no livro de Apocalipse, ele olha para todo lado e diz que não existia ninguém digno de abrir os selos, de olhar para o livro. Mas aí se apresenta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se Jesus não é Deus, a cruz é uma grande farsa. Se Jesus não é Deus, ninguém é salvo. Se Jesus não é Deus, o cristianismo é uma religião igual a qualquer outra religião. Homens de todas as espécies já vieram e fundaram a religião. A única diferença do cristianismo é que quem fundou, quem morreu na cruz, foi o próprio Criador. Perfeito. Amém? Kleber, você tem 3 minutos para fazer sua última pergunta. Fique à vontade, pode abrir o seu áudio e começar. Amém. Veja só. É dito no dogma da Trindade, o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. E que também não se pode confundir as pessoas da Trindade. Não se pode dizer que o Pai é o Filho, ou que o Filho seja o Pai, ou que o Espírito Santo seja o Pai ou o Filho. Diante desse fato, eu lhe pergunto, onde em João, capítulo 1, do versículo 1 a 3, ou em qualquer outro texto do Novo Testamento, o Espírito Santo é chamado de Todo-Poderoso, como você está defendendo aí, é que os 3 são iguais. Então, você vai me apresentar agora um texto, no Evangelho de João, nesse texto aí, onde o Espírito Santo é chamado de Todo-Poderoso. Aí você diz, não, mas o Evangelho de João não tem esse propósito. Então, mostre para mim, em outro texto do Novo Testamento, onde o Espírito Santo é chamado de Todo-Poderoso. Sendo que os 3 são iguais, então, tem que ser chamado de Todo-Poderoso. Terminou? Terminei, sim. Ok, você poderia fechar o seu áudio. Marcos Quintanilha, você tem 5 minutos para fazer sua resposta, fica à vontade, pode começar. Obrigado, pastor Kleber. Veja só, o texto de João, ele não é o objetivo dele falar do Espírito Santo, conforme eu falei. Ele está trazendo uma apologia à divindade de Jesus.
mas ele passa alguns detalhes interessantes que mostra também a divindade do Espírito Santo. Conforme eu falei do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro entendia que o Espírito Santo é divino. Mas Jesus, ou melhor, o apóstolo João, aqui no Evangelho, no capítulo 14, ele vai falar sobre o Espírito Santo. E ele usa uma palavra interessante, ele diz que rogarei ao Pai e ele vos dará, lá no versículo 16, João 14, 16, ele diz assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque nem vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, Jesus ele usa no grego aqui, quando ele fala de outro, ele fala de uma palavra, outro da mesma qualidade. Quer dizer, Jesus subiria a Deus, porque ele ia cumprir a missão, ele ressuscitaria, retornaria ao Pai, mas o Pai enviaria, você vê que aqui fica implícito as três pessoas. O Pai enviaria outro Consolador da mesma posição, da mesma qualidade que Jesus. Jesus estava na função de Consolador, de Salvador, ali com os discípulos, ele iria subir para Deus, e Deus enviaria outro Consolador na mesma condição, na mesmo atributo de Jesus. E a palavra que ele usa aqui, no verso 16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Então, sem falar dos outros textos, o texto de Mateus, que eu falei, a forma trinitariana, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? O texto que eu falei também em Atos 5, quando o próprio apóstolo Pedro, ele diz, não mentiste, mentiste ao Espírito Santo, mentiste a Deus. Então, fica evidente que, pelo menos na cabeça desses homens, o Espírito Santo era divino tanto quanto Jesus era divino, né? Então, não tem como negar isso. Os textos são abundantes, basta você virar os textos da Bíblia, você vai ver o próprio livro de Atos, ele deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele está guiando, ele está orientando, ele está enviando, o Espírito Santo ele se entristece, o Espírito Santo ele ensina, entendeu? Então, são atributos que somente uma pessoa poderia fazer. O texto, por exemplo, que eu citei aqui, Atos 5, no verso 32, diz, e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo. Então, você veja só, Pedro, no seu discurso, ele dá atributos de pessoa. Quer dizer, nós somos testemunha e o Espírito Santo também é uma testemunha. Só pode testemunhar alguém que seja uma pessoa. Um animal, um ser inanimado, não pode ser uma testemunha. Mas o Espírito Santo é apresentado como testemunha juntamente com os apóstolos, no capítulo 5 de Atos. Então, fica evidente, não tem como, a dificuldade do pastor Kleber e da maioria das pessoas que não creem dessa forma, é que não faz uma leitura correta, não observam o que o texto diz. A hermenêutica é falha, porque eles comem pedaços da palavra, não entendem o contexto, porque quem explica o contexto, ou melhor, quem explica o texto é o contexto. Se eu apenas pensar o texto e não estudar todo o contexto, eu vou criar todas as heresias. E essas heresias, citadas pelo pastor Kleber, geralmente acontecem justamente pelas pessoas não respeitarem o contexto do texto. Então, você tem que ler o capítulo todo, de repente você tem que ler o livro, por exemplo, o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele surge depois dos outros 3 evangelhos, e ele surge pela necessidade que a igreja de Éfeso tinha de uma carta, de um documento apologético, defendendo a divindade de Jesus. Você vê que o próprio João se propôs a escrever um livro defendendo que Jesus é o verbo divino que se fez carne. Não era apenas o homem. Okay. Você vê? Tá bom por aí, então? Obrigado, Ronaldo. Kleber Guedes, você tem
5 minutos para fazer a sua réplica. Fica à vontade. Ai. Beleza, eu perguntei qual o texto, né? Aí, no Evangelho de João, em qualquer lugar do Novo Testamento, que o Espírito Santo é chamado de Todo-Poderoso. O pastor Marcos falou, mas não apresentou. Inclusive, ele deu uma informação mentirosa aí. E olha aqui, ó. Palavra halos, aí, pastor Marcos, é outro de espécie diferente. Quando você diz aí que Jesus falou que eu enviarei outro, né? Outro da mesma espécie, não aí, no grego aí, o halos, outro de espécie diferente. Então você está mentindo quando você diz que é outro da mesma espécie, entendeu? Olha, sabe por que você não mostrou que o Espírito Santo é todo-poderoso? Porque não existe esse texto na Bíblia. O único ser que é chamado na Bíblia de todo-poderoso é o Pai. Em nenhum lugar existe a citação ou a ideia ensinada no Novo Testamento que Jesus ou que o Espírito Santo seja todo-poderoso. Por exemplo, o próprio Jesus diz em João 3,35 assim, diz que o Pai o ama e entregou todas as coisas na mão do Filho. Então, por que Jesus tem todas as coisas, tem o poder que ele tem? Porque o Pai entregou nas mãos dele. João 17,2 diz que o Pai deu poder para o Filho sobre todos os homens e que o Filho dá vida eterna ao que crê nele, porque ele recebeu esta autoridade da parte do Pai. Em Mateus 11:27, Jesus falou, todas as coisas foram entregues por meu Pai. Então, ele recebeu todas as coisas do Pai dele, né? Em Mateus 26:64, Jesus fala que os sacerdotes haviam de ver Jesus assentado ao lado do Todo-Poderoso. Não disse que Jesus seria o Todo-Poderoso. Jesus disse que ele estaria sentado do lado do Todo-Poderoso. Em Apocalipse, o Pai é chamado de Todo-Poderoso 9 vezes. Anote aí, Apocalipse 1:8, 4:8, 11:17, 15:13, 16:7, 16:14, 19:6, 19:15 e 21, versículo 22. É interessante que a Bíblia é clara em afirmar e transmitir a ideia e declarar que Deus, o Pai, é o Todo-Poderoso. Mas nunca é ensinado que o Filho ou que o Espírito Santo seja Todo-Poderoso. O pastor Marcos fica repetindo o texto de Mateus 28, versículo 18, o capítulo inteiro mata a charada. Jesus morreu. 1 Timóteo, capítulo 5, diz que Deus é imortal e invisível, e ninguém o viu. Entendeu? E não pode morrer. Jesus morreu, pastor Marcos. Ele estava na cruz. Deus meu, quem foi que morreu? Foi Jesus ou foi Deus? Quem se fez carne? Foi o Verbo ou foi o Deus? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Entendeu? Mateus 28:18, é-me dado toda a autoridade. Então não existe igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o Filho diz que recebeu autoridade. Outra coisa, pastor Marcos, Mateus 28, versículo 18 em diante, não está falando de igualdade. Ali está sendo dado a missão para os discípulos ir e pregar o evangelho, fazer das pessoas discípulas de Jesus e batizar essas pessoas. Se essas pessoas foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso não significa dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais. Ali mostra que o Pai é maior do que o Filho, ali mostra que Jesus foi ressuscitado. E quem foi que ressuscitou Jesus? Atos capítulo 2 diz que quem ressuscitou Jesus foi o Pai. Diz assim, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono, né? De sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós vedes agora. Aí, o capítulo 2 fala assim, o versículo 24, o qual Deus lhe ressuscitou das ânsias da morte. Então, quem morreu não foi Deus, quem morreu foi Jesus, o Filho de Deus. E quem ressuscitou o Filho de Deus? Foi Deus, pastor Marcos. Não foi o Espírito Santo, não foi Jesus, foi Deus
que ressuscitou Jesus dos mortos. O senhor está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Ok. Pessoal, chegamos aí no final aí do nosso debate, né? Eu quero deixar bem claro que os argumentos apresentados, eles são de responsabilidade totalmente dos debatedores. O Arena Apologética apenas seleciona as pessoas e fornece aqui essa estrutura para que seja feito o debate. Os temas são escolhidos pelos próprios debatedores, tá certo? Nós só fazemos a estrutura para o debate, tá certo? Eu vi aí os comentários, o pessoal falando sobre crença do moderador. A crença do moderador não está em debate aqui, tá certo? Então, neste momento, eu gostaria de dar 2 minutos para consideração final aí para o Marcos Quintanilha. Fica à vontade, pode começar, Marcos. Eu quero agradecer ao Ronaldo, ao pastor Kleber Guedes, por esse momento de debate. Fica evidente, irmãos, que o texto bíblico ele fala que existem 3 pessoas divinas. Pena que o pastor Kleber ele não presta atenção nos textos. O texto, por exemplo, de Filipenses, deixou claro que Jesus, sendo Deus, se esvaziou, assumiu a forma humana e viveu como ser humano. E como ser humano, ele estava inferior ao Pai para cumprir a sua missão. E quando ele morre e ressuscita, ele retorna ao Pai na condição que ele tinha. Agora, o pastor Kleber ele mostra que ele tem uma dificuldade na leitura. Ele não presta atenção na leitura. Ele já vai para o texto com ideias já pré-concebidas. Mas o debate não tem objetivo de convencer ninguém. As pessoas que tiveram oportunidade de ouvir é que vão fazer as suas conclusões. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tá certo. Agora, Kleber Guedes, você tem aí 2 minutos para você finalizar aí, só com as suas considerações finais, fique à vontade. Seu áudio está fechado, tá? Abre aí, eu vou voltar o tempo. O pastor Marcos Quintanilha não respondeu as perguntas de forma bíblica do primeiro debate. Ele me convidou para debater sobre Trindade, disse que ia defender Trindade. Aqui ele ficou falando que não estava defendendo Trindade. E, de fato, ele não defendeu Trindade, defendeu o unicismo nos dois debates, né? E eu quero só encerrar aqui explicando o texto aqui de Filipenses, que ele ficou falando. Olha só. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Então as pessoas vão ajoelhar diante de Jesus não para cultuar a Jesus, mas é reconhecer a autoridade de Jesus para a glória do Pai. Entendeu? E como eu disse, pastor Marcos, o senhor esqueceu Apocalipse 3,14. Confira na sua Bíblia aí, ó. Jesus glorificado lá no céu. Meu Deus, chama o Criador, o Pai de meu Deus, por mais de 4 vezes. Então, essa história de dizer que Jesus estava em forma humana, não, negativo. Não tem nada a ver com o negócio que ele estava em forma humana. Ele estava lá no céu e disse que o Pai é Deus dele. Então, a Trindade, biblicamente, não existe. Não existe essa questão. O tema do debate era João 1, do versículo 1 a 3. Ensina que Deus é trino. Pastor Marcos não provou Trindade aqui. Eu provei que Deus não é trino. Ensina que Jesus é Jeová? Não ensina que Jesus é Jeová. Ensina que Jesus é o Criador? Não ensina que Jesus é o Criador, né? Então, senhores e senhoras, eu espero que esse vídeo seja usado para o seu crescimento espiritual. Cada texto que eu utilizei, os senhores peguem aí, confira na sua Bíblia, faça sua pesquisa. O Marcos passou os 2 debates, fazendo ataques pessoais para a minha pessoa, mas eu não gastei tempo para ficar criticando ele, né? Mas sim, gastei tempo para mostrar a verdade bíblica. Ok, Kleber. Já deu seu tempo. Obrigado aí a todos os 2 debatedores aí por esse debate, né? Eu peço que vocês não saiam da sala. Osana chegou agora aí no nossa sala. Eu vou ter no finalzinho. Um grande abraço para você. Ô, pastor, eu vou ter que sair, que eu tenho que buscar minha esposa ali no serviço, viu? Ok.
Tá ok. Então, dessa forma, nós terminamos aí o nosso debate. Até amanhã. Amanhã vai ter um grande debate aí sobre o sábado. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.